até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. E a alma dele agradece. Glória a Deus. Aleluia. O conjunto El Shaddai está com a oportunidade de adorar ao Senhor. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. O conjunto El Shaddai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. A vida me pregou mais uma peça, por essa eu não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Há anos que eu vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorrisos que se foram com a dor. Mas eu não vou morrer aqui. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder me curar, com tua mão cicatrizar esse coração.
Glória a Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Estamos gratos, irmãos, pela bondade do Senhor, por tudo quanto Ele tem nos concedido nesta noite. Aleluia. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra do Senhor. Salmos 107, versículo 21. Glória a Deus. Queremos relembrar, neste sábado será o Congresso dos Jovens. Pedimos oração pelos pais, pela direção da mocidade, pela superintendência, glória a Deus, que está realizando esse trabalho. Lembrando também que domingo aqui será uma consagração, a sexta, em prol do aniversário do ministério. Glória a Deus. Os órgãos da casa do Senhor, todos, glória a Deus, nosso pastor presidente deve estar aqui. Glória a Deus, juntamente com a diretoria, nosso pastor Júnior, a diretoria da convenção também. Glória a Deus. As áreas escaladas tem a área 17, que é lá de Mangueira, e a área 18, que também a gente supervisor, Caxangá, Roda de Fogo e Santa Luzia. Glória a Deus. 107, versículo 21. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quem pode dizer amém? Então, se Deus assim nos permitir, queremos falar, glória a Deus, que nossos lábios, a nossa vida, ela tem que refletir a bondade, a misericórdia de Deus, que a bondade e a misericórdia e as maravilhas, irmãos, aleluia. Quando nós falamos de cantar, nós não estamos falando somente de cantar, um som que sai da nossa boca. A nossa vida, ela deve ser um louvor, deve ser um culto de gratidão. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra eu trouxe ontem lá no Cenáculo TGPO e quero trazer aqui que eu tenho, assim, do que eu estudei aqui. Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma competição muito grande, aleluia, referente à felicidade, irmãos. Onde é que está a felicidade? Cada um começa a caracterizar o que é felicidade, um busca de um jeito, um busca do outro, e com o passar do tempo, as pessoas vão percebendo, glória a Deus, que aquilo que ela estava almejando e tinha como felicidade, aleluia, não era aquilo que elas esperavam. Eu estou falando isso aqui dentro da casa do Senhor. Então, Jesus já fez muita coisa na nossa vida. E se a gente não olhar a obra da salvação, do que Ele fez na minha vida, eu vou perder a alegria. Eu vou perder o prazer de estar na sua casa. Aleluia, e tem muita coisa, algumas coisas, meus amados irmãos, que as pessoas vêm com aquela alegria, vêm com aquele entusiasmo, mas ela não está olhando para aquilo que Jesus já fez. Jesus não vai fazer, Jesus já fez. Aleluia. E quando eu sei que Jesus já fez, pode estar chovendo, pode ser um dia de festividade, pode ter dinheiro, pode até não ter dinheiro, pode estar com saúde, pode também não estar com saúde, mas quando a gente olha para aquilo que Jesus já fez na minha vida, eu não posso falar por você, quando eu olho para aquilo que Jesus fez na minha vida, irmão, vem a vontade de louvar a sua bondade. Eu e você não estar aqui porque merecemos. Estamos aqui porque a bondade de Jesus nos alcançou. Se você continuar olhando para o que Jesus fez na sua vida, você vai estar alegre na congregação dos santos. Porque as pessoas desanimam, porque as pessoas se entristecem por vários motivos, irmãos, aleluia.
mas a principal delas, sabe qual é? Não saber o que Jesus fez. Vai acontecer coisa que você não espera. Vai acontecer coisa que vai mexer com o teu emocional. Mas quando eu tenho certeza que Ele me perdoou, a sua bondade me alcançou, Ele me tirou das trevas e botou um cântico na minha boca, eu não vou olhar para a direita, eu não vou olhar para a esquerda, eu não vou parar para ouvir se alguém sabe ou deixou de saber. O meu foco é Jesus. Que Deus me dê graça, que Deus te dê graça para você estar alegre na congregação dos santos. É muito comum, irmãos, na caminhada acontecer coisas. Olha, não tem como não dizer. É muito comum na caminhada a gente ter algumas coisas que tiram a alegria de a gente estar aqui. Não é? Acontece? Eu acho que já acontece com todo mundo aqui. E quando você para perceber assim, meu Deus, eu ainda estou aqui dentro. É por quê? Por que tu estás aqui? A bondade. A bondade de Deus parar contigo. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, a gente vai orar. É porque às vezes a gente só enxerga o que está vendo. Não enxerga o que está por trás. A gente enxerga somente a pessoa. Enxerga a pessoa que abriu a boca. Mas se você parar com paciência, tirar um sentimento e você parar para analisar, a investida não era para você estar aqui. Eita, meu Deus. Foi muito livramento. Pastor, aconteceu coisa que meu coração está... Só tu sabes. É Deus te dizendo, porque o diabo tentou te arrancar com muita força. Mas a minha bondade, irmão, para observar. E teve uma coisa aqui, teve uma coisa ali, e se levantou isso, levantou aquilo, e disse aquilo, e disse... É tanta coisa que acontece, irmãos, glória a Deus. E se você parar para perceber, é a ação das trevas querendo arrancar e lançar coisas no teu coração. Mas Deus reservou este culto, nesta noite, para te dizer, a bondade dele tem te alcançado, a misericórdia dele tem te alcançado. E se está faltando alguma coisa, a bondade dele vai completar a obra, a bondade dele vai tirar a tristeza, a bondade dele vai tirar o desânimo, porque é a bondade. É a bondade. É a bondade. Eu estou aqui, você estar aqui. Pastor Tarcísio, ele olhou lá dos céus, presbítero. Se eu fosse analisar por mim mesmo, se você fosse analisar por você mesmo, aquele zererê que dá na nossa cabeça, tem hora que, irmão, dá um curto-circuito. Dá ou não dá, irmão? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Tem hora que tic-teco se revolta, começa a brigar. Tic-teco é a razão e a emoção, dá um nó na cabeça. Mas a bondade de Deus entra em cena. Ah, se não fosse o Senhor, ah, se não fosse Deus na minha vida e na tua vida, eu e você não estaria aqui. Vamos orar a Deus. Os irmãos vão contribuir para a manutenção da casa do Senhor. As crianças estão aqui. Tá os vasos. Mas vai cantar, vai. Tem um grupo bem reduzido, glória a Deus. Tem o Frutificando a Índia para louvar os varões, mas dá tempo para a glória do nome do Senhor. Eu queria orar com você. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. Se fosse por mim mesmo, eu não estaria aqui. E às vezes Deus nos traz e diz assim, Valmir, tu estás aí, porque o meu amor, a minha bondade é grande para contigo.
E às vezes a gente não quer louvar, mas se você olhar pelos livramentos que Jesus, ô irmão, tanta coisa boa Jesus faz conosco, mas a gente só olha o que falta. Mas ora junto comigo no nome do Senhor. Deus já fez coisas grandes na minha vida e na tua vida. Tira os olhos daquilo que te traz sofrimento, tira os olhos daquilo que te faz sofrer. Jesus é bom o tempo todo, Jesus é bom o tempo todo. Pai, oh Deus, é a tua bondade, Senhor. Ninguém aqui era merecedor de estar aqui, mas o teu amor, a tua bondade é muito grande, Senhor. E eu reconheço, Deus, aleluia, que o teu Espírito Santo ministra calmaria em nossos corações. Muitas das vezes estamos magoados, ou até mesmo magoamos. Muitas das vezes os nossos sentimentos estão, Senhor, nos fazendo muito mal, Senhor. Mas a tua bondade, como disse o salmista Davi, certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da tua casa, e eu vou habitar nela para sempre, Senhor. Meu Deus, tem aqui pessoas que nos acompanham, mas também pelas redes sociais, tem pessoas que também nos acompanham, e ela precisa, Senhor, da tua bondade, ela precisa enxergar a tua misericórdia, que nesta noite, neste trabalho, se alguém está angustiado, se alguém está preocupado, se alguém está duvidando, se alguém está sem força, a tua bondade nos sustenta, a tua bondade nos perdoa, a tua bondade nos faz caminhar, a tua bondade limpa o nosso coração, a tua bondade tira o fardo pesado, a tua bondade desfaz a seta maligna, a tua bondade nos sara, a tua bondade nos tira de lugares de dúvida e coloca paz no nosso coração, Senhor. Oh Pai eterno, Pai bendito, quantos estão carentes, Senhor, quantos estão em casa desanimados, quantos estão tristes, quantos estão decepcionados, mas não está decepcionado, Senhor, aleluia, porque olhou, porque deixou de crer, deixou de olhar pela tua obra, deixou de olhar para a cruz, deixou de olhar para o teu benefício, deixou de olhar para a tua tão grande salvação, que os meus olhos, Senhor, estejam postos em ti, até o dia do arrebatamento, Senhor, tira do nosso coração, Senhor, um olhar humano, um olhar material, um olhar somente terrestre, e nos faz olhar ante mi canto reve a ceia, nos faz olhar para a cruz, nos faz olhar para a misericórdia, nos faz olhar para a tua graça, nos faz olhar, porque foi através da cruz, através daquele espinho, através da tua bondade, tu nos perdoou os nossos pecados, colocou o nosso nome na eternidade, para a gente louvar a tua majestade, anunciar Jesus Cristo como Salvador, e enche o nosso coração de alegria, para anunciar que tu estás voltando, Senhor. Tu colocasses, eita, vou descer aqui o negócio aqui, Jesus botou alegria no teu coração, eita, Camé faz terra. Deus não ungiu ninguém com tristeza. Deus não colocou o reino das trevas na nossa vida. Deus colocou uma porção do céu e de alegria na tua vida. Toda a ferramenta preparada eita, que negócio estreito. Oh Jesus, ajuda a tua igreja. Eita, mante reverso e barabra. Eita, vai tirando a angústia, vai tirando a decepção. Nada tu não deixou de avisar, Senhor. Tu sempre disseste do que iria acontecer, mas muitas das vezes negligenciamos, Senhor, a vigilância. Eita, glória a
E a gente pergunta por que está acontecendo, Jesus? Por que está acontecendo? Ele disse: vigiai e orai. Na verdade, a carne é fraca, mas o Espírito, eita, Deus avisa antes, Deus avisa antes, Deus avisa antes, Deus prepara antes de que se queixa o homem. Semanas. Tem muito laço. Eita. Tem muito laço, pastor Tarcísio. Presbítero Jefferson tem muita ferramenta preparada. Alaba. Eita, ai barra. Mas Deus avisou. Ele chega primeiro e avisa, te prepara, desce. A carne é fraca, mas a obra do Espírito é perfeita. Aí agora, eita glória, Deus avisa antes de tudo acontecer. Eita glória a Deus. E agora vamos clamar pela bondade. Vamos antecamas terreva. Eita, glória a Deus. Eita, Deus traz a lembrança. Deus traz a lembrança. Ele chegou primeiro, ele avisou. Como disse Jesus para os discípulos: vocês agora estão dormindo, quando devia estar vigiando, quando devia estar orando. Vocês não estão apercebidos do reino espiritual. Vocês não sabem a ferramenta que está preparada. Aí disse: dormir agora, mas você não está vendo. Mas eu quero dizer uma palavra profética aqui. Tu pode até ter deixado de vigiar, tu pode até ter fraquejado, mas Jesus está no controle. A bondade dele vai se manifestar na tua vida. Você não merece. Eita, glória a Deus. E a espada está rolando no solta. Eita, eu vou dizer porque Jesus está mandando eu entregar, presbítero. Quando a gente não ora, quando a gente não vigia, a espada que a gente deve usar é anunciar a salvação de Jesus. Partiu disso, irmão, pode pegar essa espadinha e guardar, porque no reino de Jesus ela não tem nenhuma utilidade na casa do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela tua bondade, Senhor. Reconheço que o Senhor livrou a minha casa, a casa do meu irmão, de uma eita, eita. Satanás pediu para peneirar, mas Jesus está intercedendo. Eita, estou sentindo a presença dele. E assim: eu sou livramento na tua vida. É a bondade, é a bondade, é a bondade, é a bondade. Sinta a bondade te livrando. Sinta a bondade tirando a perturbação. Sinta a bondade quebrando o laço. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Tome seus assentos. Meu Deus. Eita, cama, me aste. Que me feste, eita, eu estou sentindo um Deus livrar, ó. Eu estou sentindo a graça de papai livrar. Eita, é muita pedra, é muito laço, é sepultura, é arco, é flecha. Mas o leão da tribo de Judá, Jesus, a igreja não é guiada pelo homem. Ele tem um cordeiro, tem um pastor. Jesus está intercedendo pela tua casa.
Chiaste. Eita, glória. Eita, que mentorro pra canás. O diabo botou um laço, presbítero. Eita, mas o cordeiro, ele diz assim: a minha bondade quebra, a minha bondade revoga a sentença. Eita, tinha uma sentença de morte, mas a bondade, a misericórdia de Jesus é grande neste culto, nesse culto de doutrina. Meu Deus. Às vezes a gente vê com inocência algumas coisas acontecendo no meio da congregação dos santos, mas Deus avisa antes. Deus, eu lembro porque Jesus é bom e Ele traz a lembrança antes das coisas acontecerem. Ele vem, fala, a gente dá glória, mas não bota em prática o que ele falou. Aí daqui a pouco, em vez de a gente entrar onde Deus queria que a gente tivesse, a gente daqui a pouco está quase saindo da congregação dos santos, porque muitas das vezes estamos subestimando a força das trevas, mas se é a bondade de... Oh, irmão, eu vou dizer uma coisa aqui, porque meu coração está um peso, está um negócio pesado, é coisa... Eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu tenho uma consciência, sabe do que é? É a bondade de Deus que me traz aqui, não é porque eu mereço, nem porque você merece, porque se fosse para botar na balança, não escapava nenhum aqui não, mas a gente, a Deus diz assim: você não foi salvo por obras, você não foi salvo porque você merece, você não foi salvo porque você canta, você não está aqui porque você prega, você não está aqui porque você contribui, você não está aqui porque você simplesmente fez um voto. É a bondade, diz para teu irmão, é a bondade, está acima do voto, está acima do dízimo, está acima do louvor, está acima do compromisso. Eu e você está aqui porque a bondade de Jesus me alcançou e te alcançou. Agora eu vou dizer para Satanás: o diabo quer tu ver triste, perturbada, batendo cabeça, dando volta na terra, pedindo um sinal de Deus. Mas o sinal de Deus para tu nesta noite aqui de culto de doutrina é Jesus falando para mim e para ti: eu te enchi com o meu espírito para tu cantar louvores ao meu nome. Eu sou fiel e vou te tirar desse embaraço. Deus não salvou nenhum crente para ele estar embaraçado, misturado em coisa que Deus não quer. Deus botou louvor na tua boca para anunciar que Jesus é o Salvador e que do teu coração esteja alegre. Está alegre o teu coração? Pastor, está alegre não? Meu coração não está alegre não. Então tu esqueceu da bondade dele. A igreja precisa ter esse foco. A gente precisa entender e anunciar que Jesus salvou a gente. A história é essa. Aí quando eu me vejo murmurando, porque eu murmuro, no cantinho lá, porque não precisa abrir a boca não. Às vezes para o outro você sorri. Mas antes de tu falar qualquer coisa para o outro, ele sonda o meu e o teu coração e sabe que tu está questionando os desígnios dele. E em vez da gente estar anunciando o que ele fez, o que ele salvou, a gente está perguntando por quê? Por quê? Porque tu é fácil, porque tu é barro, porque tu é frágil, porque tu é cinza. Porque tu é feita, oh, irmão, quando o crente bota o olho para anunciar Jesus, ele não se embaraça. A gente está precisando é anunciar Jesus como Salvador. Partiu disso é só embaraço.
Aleluia. Vou falar da bondade de Deus. Para a gente entender que eu não tenho direito de reivindicar nada para Jesus. Será que tu está reivindicando alguma coisa? Porque tem muito crente assim, viu? Não aceito não, viu? Para Jesus, está dizendo que não aceita não. Então tu não sabe o que é bondade. Sabe não, tu vai ter que primeiro provar o que é bondade. Aí quando tu souber o que é bondade, e isso se revela, vai estar no estudo aqui. Você sabe onde se revela a bondade de Deus na minha vida? É a forma com que eu trato o meu irmão. Quanto mais você destrata seu irmão, menos você conhece quem é Jesus. Você não sabe o que é bondade. Lebargue-me, forgue-me, esterria. Deus faz às vezes você pecar, para você entender que a bondade dele é quem te sustenta. Aí Deus pega um bocado de gente fraco, bota na tua frente, começa a tropeçar, e tu querer pegar a espada e querer matar todo mundo, e já vai assim, mas tu fosse salvo pela espada, ou tu fosse salvo pela bondade? Não é assim? Quem foi salvo pela bondade, estende a mão. Quem foi salvo pela bondade, dá misericórdia, porque recebe misericórdia. Quando eu vejo alguém querer me tratar com espada, é porque ele não sabe o que é bondade. Quando alguém está fraco, caindo, querendo desistir, aí você diz assim, eu fui salvo pela bondade, eu vou ajudar meu irmão a também ser salvo pela bondade. Tu é forte! É meu devassia! Tu não diz que Deus revela para ti as coisas? Estende a mão, leva no braço. Remis. Ó, irmão, não quero assustar ninguém não. O negócio aqui é ao vivo e a cores. Tem nada preparado não. Mas tem uma tal de uma bacia. E tem uma tal de uma toalha. Se você quer fazer parte desse reino, que é de Jesus Cristo de Nazaré, você vai ter que tirar o que está te atrapalhando na caminhada e botar na prática que teu irmão é muito valioso. O meu irmão, você, cada um aqui, é preço de cravo, é preço de sangue, é preço de chicotada. Eu não sei se tu consegue enxergar esse negócio aqui. Eu não estou mandando você se... Sabe qual é o negócio, irmão? Porque às vezes a gente quer ser subserviente. Não, ninguém vai baixar a cabeça para... Não, servir o seu irmão é respeitar ele. Lavar os pés do seu irmão é saber que às vezes ele não é forte e ele está tão fraquinho, mas você espera Jesus fazer a obra nele. Lavar os pés é isso, irmãos. Não é simplesmente a pessoa levantar a cabeça assim, dizer uma coisa e você baixar. Não tem nada disso. Não tem nada disso. É o irmão que necessita de uma palavra. E cadê a bacia? É o irmão que está já desistindo e precisa de uma palavra de consolo. E cadê a bacia e a toalha? Cadê a bacia e a toalha? Cadê a revelação de Deus? Porque às vezes o irmão está precisando de uma palavra, presbítero Paulo. Mas é bacia. O presbítero pode estar falando de espada. Não. É a bacia. É a bacia. E se eu não me baixar, se eu não tirar a estola sacerdotal, e se eu não descer e começar a estar mais perto do meu irmão, eu não sirvo para ser obreiro da casa do Senhor. A minha função é sacerdotal, é tratar as ovelhas carentes, é tratar os que necessitam, é tratar os excluídos. Eu vou dizer uma coisa, porque Deus está me revelando esse negócio aqui. A gente está tão seletivo, só quer os perfeitinhos. A gente só quer os que enchem os nossos olhos. A gente só quer aquele que puxa saco da gente. Mas aquele que dá trabalho, é terra, basterra. Eita, glória a Deus, é aquela missão.
amizade, tu me ama e eu te amo, mas o reino dos céus não. É aquele que dá trabalho, é aquele que não te dá paz, é aquele que está com raiva, é aquele que está chateado. É para esse que Jesus veio, e é para esse que os obreiros têm que dar. Que prepara o obreiro para servir, tem que descer do céu. Tem gente que não vai aguentar não, viu? Na parábola, eita, meu Deus, na parábola do bom samaritano, tinha alguém morto, quase morto, sim ou não, irmão? E para restaurar o morto, o que é que você tem na mão? Tem que ter vinho, alegria, tem que ter azeite, ação do Espírito, mas tem que descer do cavalo. Eita, Deus te deu a alegria da salvação. Deu ou não deu? Foi bondade ou não foi bondade? Foi bondade. Alegria, o vinho. E o mover do Espírito também te deu. Então você já tem tudo. O que é que falta? Descer do cavalo. Quando o crente desce do cavalo, todo mundo vê a glória de Jeová. Mas se você ficar em cima do cavalo, somente vendo o vaso todo quebradinho, e não sai do lugar, perdeu o ministério, perdeu a graça, perdeu tudo. Vamos continuar adorando ao Senhor. Agora vai ser com as ofertas. Mas já estou recebendo aqui. Aleluia. É os mais problemáticos. Tu está disposta a tratar os mais problemáticos? Outro só quer aquele que enche os olhos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Dos pais que têm mais de um filho, você dispensa mais atenção para quem? Para os quietinhos? Quando Jesus apareceu, ele foi falar com quem? Com problemático. Quem? Pedro. Jesus foi se encontrar. O primeiro discípulo mais problemático. Jesus continuou mesmo. Ele ama os problemáticos. Tem um aqui problemático por demais. Glória a Deus. Aí Jesus, eu estou tratando esse vaso problemático. Eu não sei se você é santo, você está no estado de tanta perfeição que não precisa mais nem tratar. Mas eu sou tão problemático que Jesus está tratando da minha vida de uma forma maravilhosa. Então segue esse conselho aqui, porque está descendo do céu, tem uma coisa escrita aqui, mas Jesus quer outra coisa, aleluia, que muitas das vezes nós rejeitamos aquele a quem Deus quer que a gente abrace. Nós rejeitamos aquele que Deus quer que a gente abrace. Fica para você essa reflexão. Tem mais algo da parte de Deus? É as crianças que vão louvar, né? Os varões estão ali. É as crianças, vem as crianças louvar, depois os gideões vai louvar o nome de Jesus. Eu falei das crianças, não foi? Porque eu vi umas crianças maiores ali, umas crianças ali. Tem uns que estão até com cabelo branco aí. Está tão novo que já está ficando branco o cabelo. Mas depois das crianças louvarem, os gideões louvam e exaltam o nome de Jesus. E a gente vai adorando ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego aí. O conjunto infantil, tesourinho de Cristo, só da igreja com a paz do Senhor.
conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está teu Deus? Onde Ele está? Onde está teu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O conjunto infantil, tesourinho de Cristo, agradece a oportunidade. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Falta alguém dizimar, todo mundo já deram suas ofertas, seu dízimo. Então vamos escovar nossas cabeças e vamos orar em nome de Jesus. Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pelos irmãos que ofertaram com seus dízimos, as suas ofertas. Continua abençoando, Senhor. Abençoa os teus filhos que fizeram esse trabalho. Continua com as tuas mãos estendidas. Abençoa o nosso pastor, aquele que vai administrar, para que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o grupo de Gideão e louvar o nome do Senhor. A tua palavra guardada. Glória a Deus. A tua palavra escondi. Glória a Deus. E o grupo de varões saúda a igreja com a paz do Senhor. Amém.
meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas e defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria, pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar o resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Eu te amo, mas eu te amo. Glória a Deus. Apesar das nossas fraquezas, nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Amar, Ele me amou. Perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Sei que não mereço ter o teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Mas eu te amo, mas eu te amo, mas eu te amo. Glória a Deus. E o grupo de varões agradece a oportunidade. Com a orientação do nosso pastor, ele concede a oportunidade ao frutificando para estar louvando o nome do Senhor. Amém? Jesus, eu almejo a pureza do céu, sua linda presença no coração meu. Quebra-me, chama-me, pois, ó, dá-me a pureza, dá-me a luz, nive a luz,
anive a luz, ó dai. O Frutificando com Cristo. Saúde. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei. E das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. O Frutificando com Cristo. Glória a Deus.
Bendito é o nome de Jesus para todo sempre. Com a sua cabeça. Pai, queremos, através do nome de Jesus, te agradecer, Senhor, pela tua bondade. Que teu Santo Espírito, através da tua palavra, nos oriente, Senhor, para que possamos enxergar tudo o que o Senhor já fez em nossas vidas. Reconhecemos as nossas limitações como homem, mas reconhecemos também que estamos aqui porque a tua bondade tem alcançado a todos nós, Senhor. Ninguém merece, mas a tua bondade faz nos enxergar e reconhecer que tu és grande. Que a tua palavra, que teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas, Senhor. A tua palavra que tem poder, Jesus, de abrir os nossos olhos e tirar, Senhor, tirar o que está em nós, o que o Senhor não colocou, Pai. O Senhor colocou alegria, o Senhor colocou perdão, salvação. O Senhor colocou tudo de bom, Senhor. Que possamos olhar para a tua obra, no nome de Jesus. Toda a igreja diga. Meus amados irmãos, é uma pura verdade que se a gente não falar o que Jesus fez, a gente não vai estar feliz da igreja. Salmo 107, versículo 21, é o 8, o 15, o 21 e o 31. Ele vai falar, glória a Deus, justamente isso. Louvem ao Senhor pela sua bondade. O que é que o salmista estava falando? Escute bem. A gente hoje vê as letras das músicas que nós entoamos na casa do Senhor. Algumas delas não apontam para a salvação em Jesus. A gente está cantando, está louvando, mas não olha para a salvação. E alguns louvores, não todos, às vezes ele provoca até a ira. Ele provoca uma competição. Quando o louvor é a expressão de uma alma grata pela obra da salvação. Todos os louvores têm que ser feitos assim. Aleluia. O Salmo 107, versículo 21, glória a Deus. Para você ter uma ideia, o Salmo se divide em 5 livros. Cada livro representa cada livro do Antigo Testamento, do Pentateuco. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento estão correlacionados com os Salmos, do 1 ao 150. Existem 5 divisões dentro dos Salmos. Glória a Deus. Esse último Salmo 107 fala do exílio, do segundo exílio, pós-exílio, ou seja, o povo foi levado cativo pelo seu pecado. Deus usa um ímpio, Ciro, uma pessoa que nem crente era, desfaz toda a obra do mal e libera o povo para voltar para adorar. O Salmo 107 até 150 é o Salmo da gratidão. Aleluia. Quando nós não olhamos para as Escrituras, pelo aquilo que Jesus fez na minha vida, eu não vou ser grato. Eu vou estar compensando a alegria com as coisas do que eu vejo. Se você olhar para o que Cristo fez por nós, vai desenvolver em você uma alegria, não uma alegria humana, mas uma alegria espiritual. Uma alegria que não precisa, me permita falar de festa, não precisa de roupa, não precisa de dinheiro, não precisa de ser consagrado ou ser dirigente. A alegria que Jesus fala, aleluia, é de servir a Ele em entendimento. E quando isso é uma verdade, o Espírito Santo produz em nós uma alegria. Então quando eu estou triste, é porque eu estou perdendo o foco, porque a obra é para eu anunciar Jesus. E quando eu substituo a alegria pelo um paletó, tenho nada contra uma roupa bonita, não tenho nada contra. A gente começa a substituir, meus irmãos, por uma alegria que não vai suportar as coisas desta vida. O Salmo 107, ele tem essa divisão. Os Salmos têm essa divisão. O 107, versículo 21, existem 4 repetições, 8, 15, 21 e 31. Ele aponta para 4 situações aonde o salmista descreve, ele faz um relato do que Deus fez. O povo de Israel, quando eles iam para adorar, aleluia, ao Deus Todo-Poderoso, isso só se aconteceu quando Salomão levantou o templo. Antes de Salomão, os louvores eram individuais, Moisés, Miriam, um cântico ali de Ana, alguma coisa assim. Ana foi depois. Mas escute bem, o templo quando foi erguido, existia muitos levitas,
muitos instrumentos, cada um na sua parte. Existia uma orquestra muito grande, existiam os sacerdotes, e tudo aquilo era as 12 tribos de Israel, que estavam tributando a honra e a glória a um Deus que usou de misericórdia para com ele, tirando ele do Egito, passando pelo deserto, abrindo o mar vermelho, tomando conta dele, sustentando de noite, sustentando de dia, 24 horas, eita glória a Deus, 24 horas a mão de Deus estendida sobre o povo de Israel no deserto. Então eles sabiam que Deus, com um braço forte, abriu o mar vermelho, abriu o rio Jordão, derrubou o muralha de Jericó, botou o inimigo para correr, colocou na terra. Aí diz assim: agora o que é que falta? Reconhecer o que ele fez por nós. Então o povo de Israel, quando iam celebrar, o louvor estava falando da obra de Yahvé para com o povo de Israel. Aleluia! E aqui eu queria frisar aqui da bondade de Deus. Eu coloquei 2 pontos aqui por causa das horas, glória. Tem mais pontos, glória a Deus. Esse Salmo 121, Salmo 107, verso 21, ele vai relatar 4 pontos. Do 4 ao 9, no versículo 8, vai falar dos perdidos no deserto. Se está perdido não é fácil, imagina no deserto. Mas Deus encontrou os que estavam perdidos no deserto, e mudou a sua condição de morte, e trouxe vida. Não tinham o que comer, Deus deu o que comer, ia morrer no deserto, mas Deus usou de bondade para com eles. E o que é bondade? Aleluia, bondade de Deus, meus amados irmãos, é você receber o que nós não merecemos. Aleluia. Aí eu coloquei aqui, glória a Deus, este salmo, ele não se refere dos que não pecaram, ele se refere aos que transgrediram, aos que pecaram, os que erraram. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento se revela a bondade de Deus. No Antigo Testamento, Deus se revelava através de anjos, através de várias situações. No Novo Testamento, personifica a bondade de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero trazer alguns textos para a gente refletir, porque o fato de a gente não refletir do que está na palavra de Deus, aleluia, a gente não consegue enxergar o que ele fez por nós. Então veja só, a primeira condição do Salmo 107, do 4 ao 9, ele vai narrar. Se você puder ler depois, você leia, para você ir meditando. Ele fala dos perdidos no deserto. Do verso 10 ao 16, ele vai falar dos prisioneiros nas trevas. Não só prisioneiro, mas aponta que a pessoa estava nas trevas. Dos Salmos 17, versículo 17 ao 22, ele vai falar os que estavam enfermos à beira da morte. E por último, ele fala dos marinheiros na tempestade. Então, a composição do Salmo 107, do 1 até o seu último verso, ele vai ter a sua composição apontando para a bondade de Deus para com todos os homens. Aqui, quando ele manda celebrem, louvem ao Senhor, Kyrios, letra maiúscula, ao Senhor, ele não estava só falando de Yahvé, ao Deus de Israel, mas ele estava apontando para Jesus Cristo de Nazaré, que todos os homens, ele é Deus de misericórdia, ele é Deus de bondade, glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então tem vários textos bíblicos, meu amado. Eu posso até citar aqui, não vou ler muito, glória a Deus. Elias, aleluia. Elias foi um profeta, um homem de Deus ungido, pregou, fez muita coisa. Mas teve um momento que Elias falhou, tomou uma decisão errada, entrou pelo deserto, abandonou seu jovem. E ele tomou um caminho da onde? Do deserto. E no deserto tem o quê? Não tem pão. No deserto não tem água, deserto não tem nada, deserto só tem morte. Veja a atitude de Elias. Ele, por não vigiar, ele tomou uma decisão. E onde se encontra a bondade de Deus? A bondade de Deus, que Deus envia um anjo. Meu irmão, veja só, eu estou falando do Antigo Testamento. Ele tomou uma decisão errada. Ele resolveu fazer o que Deus não queria.
Aleluia. E o verso, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de número, glória a Deus, aleluia, versículos 6 e 7. E olhou, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre irmão, como é que acontece um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar? Ele tinha falhado, ele tinha tomado errado decisões, mas nem por isso Deus deixou de mandar pão e água para ele. O que é isso? É bondade. Aleluia, glória a Deus. Então, rapidamente aqui, vou passar para outra situação, glória a Deus. Os prisioneiros em trevas, aleluia. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, do 9 ao 13, vai narrar de um filho de um rei chamado Manassés. Irmãos, esse homem reinou por muitos anos sobre Israel, mas ele trouxe tanta perversidade para o povo de Israel. Levou o povo de Israel à idolatria. E a consequência disso houve o quê? Aleluia, houve uma invasão. Aleluia. Segundo o livro das Crônicas 33, versículo de número 11. Eu estou lendo rápido aqui, porque eu quero dar alguns exemplos do Antigo Testamento, que mesmo diante de um erro, mesmo diante de alguém que não está fazendo as coisas erradas, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, irmãos, glória a Deus. Versículo 10, e assim o Senhor trouxe sobre ele os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a quem? A Manassés. Com o que, irmãos? O cara era rico, podre de rico, tinha um exército poderoso, mas ele levou os filhos de Israel à idolatria. Aí Deus fez com que ele fosse entregue aos seus inimigos. Levaram ele com um gancho, prenderam ele, e o que é que acontece? Glória a Deus. Levaram, e daqui ó, levaram com gancho, amarraram com cadeias, e levaram para, saiu da terra natal, de rei passou a ser escravo, agora fora de Jerusalém, fora da oração, fora de tudo. O que é que ia acontecer com Manassés? Qual era a consequência disso, irmão? O que é que ia acontecer? Se o cara está preso nas trevas, em pecado, errado, o que é que vai acontecer com ele? A morte. Mas o texto vai dizer, versículo 12, e ele, angustiado, falou, orou, clamou deveras ao Senhor seu Deus, e se humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, e fez-lhe oração. E o que foi que aconteceu? Diz os historiadores que Manassés, ele mandou serrar o profeta Isaías. Ele era perverso. Aleluia. Deus é bom, não é, irmão? A morte enlaçou Manassés, mas ele lembrou do Deus do pai dele, e disse assim: só me resta uma alternativa, eu vou clamar a ele. E a Bíblia diz que Deus entra em cena e perdoa os seus pecados. Aleluia. Outra situação, Maria na tempestade de Jonas. Aleluia. Não vou entrar em muitos detalhes, porque era para a gente ler e meditar um pouco mais. Jonas entra no barco, traz muitas dificuldades. As pessoas não crentes, elas enxergam que aquela adversidade era algo que desagradava o Deus deles. Aí os não crentes, assim, tem algo de errado, eu acho que a gente está desagradando ao nosso Deus. Pegaram as bagagens e eles começaram a jogar. Os não crentes. Se você ler o texto, é de saltar os olhos quando Jonas aparece. Eu sou o culpado dessa tempestade. E se você observar e ler o texto, vai ver que as pessoas dizem assim: então, vamos pedir misericórdia ao teu Deus e vamos te lançar fora do barco. As pessoas tiveram misericórdia deles, não crentes.
Os não crentes tiveram misericórdia. Assim, já que tu dizes que tem que ser feito isso, então vamos fazer, vamos lançar, vamos pedir misericórdia ao teu Deus, para que Ele tenha misericórdia de ti. Deus permite, às vezes, as pessoas até falharem diante de nós. E o que é que a gente faz quando alguém falha? Se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Aleluia. E vamos mais adiante. E sabe o que acontece? Ele clama para lá dentro do ventre do peixe. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Jonas. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1:14 vai dizer assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por... veja, 1:14, bota 1:14 para você entender. É exatamente isso aqui, ó. E então clamaram ao Senhor. Sabe quem foi que clamou ao Senhor aí? Os ímpios. Jonas estava dentro do barco, aquela tempestade. Aí disse: essa desgraça é por causa de mim. Eu estou trazendo essa tempestade. Então clamaram o Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma. Meu Deus do céu. O não crente pedindo a Jesus, a Deus, pela uma alma, assim: o sangue desse daí, que não caia sobre a minha mão, ele pecou, mas nós não queremos ser culpados pela morte dele. Olha aqui, ó, diz claramente: a alma deste homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. O que é que está no teu coração e no meu coração? Temos o Espírito, somos irmãos de um mesmo Pai. Estamos aqui porque nós não merecemos, é a bondade dEle. Mas a gente está tão seletivo. Se pecou, é espada, vai para lá, coisa ruim. Não estou dizendo que vai passar a mão na cabeça de ninguém, porque eu não passo, mas eu tenho que ser usado por Deus para tratar esta alma, esta vida que é muito importante para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Basicamente é assim: quando eu gosto desse vaso, eu uso bondade. Se eu não gosto desse daqui, é espada. Um peso e duas medidas. Mas vamos adiante, glória a Deus. Bondade de Deus. Falamos das águas, falamos do deserto, falamos, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, dos prisioneiros Manassés. Mas eu queria falar a bondade na graça. Aleluia. Aleluia, bendito. Vou citar dois exemplos aqui na graça, glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 2 e 6. Falando de prisioneiro nas trevas. E saindo do barco, eu falei aqui que a bondade de Deus se revelou até em ímpio. Foi Ciro, foi esses que estavam com Jonas. A bondade de Deus se revelou em perdoar o pecado de Manassés, de Jonas. Aleluia. Eu até nem citei o fato aqui de Davi, que Davi também foi uma outra situação. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre. Mas quando a gente chega na graça, a graça personifica a bondade em Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. E saindo ele do barco, saiu-lhe logo ao seu encontro, o quê? Da onde? Ele estava onde? No cemitério, no sepulcro, nas trevas. Olha a condição daquele homem. Aleluia. Olha a condição que o diabo faz com os homens. O diabo escraviza o homem, bota o homem, subjuga o homem, bota ele em lugares. Aleluia. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada no cemitério, e nem ainda as cadeias o podia prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por elas feitas em... Irmãos, era um homem natural, mas tinha uma força do diabo nele, que é ao ponto que ninguém conseguia prender aquele homem. As correntes, presbítero Jefferson, é feito um cordãozinho que ele quebrava.
Quem tentava prender ele, ninguém conseguia. Era tantas trevas, era uma prisão que ninguém conseguia, glória a Deus, aleluia, soltar aquele homem. Mas olha o que é bondade. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para libertar, para tirar dos grilhões, para tirar das trevas, para tirar da morte e para trazer vida, alegria, prazer de cantar o nome dele. Olha assim, irmãos, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor para todos sempre, aleluia. E diz assim, ó, do versículo 3, e andavam, glória a Deus, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e aleluia. Ele gritava, irmão, ruivava. Não era ele, eram os espíritos que tinham entrado nele, totalmente desfigurado, ruivava, doido, como eu dizia assim, aleluia, sem destino, preso. Quando Jesus entra no ambiente, quando ele viu Jesus, oh irmãos, a Bíblia diz que ele foi, e ele fez o quê? Ele adorou. Mas se a gente for analisar o texto, vamos lá, vamos dar sequência aqui no texto 5, o 6, glória a Deus, o 7, e clamando com grande voz, dizendo, agora quem foi que falou com Jesus? Foi quem? Está até aqui, né? E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Quem foi que falou isso? Os demônios. O rapaz estava dominado, ele não tinha como governar mais a sua vida. O pecado é terrível, o pecado escraviza. Labacastura. Esta casa é casa de libertação. Essa casa não é casa de condenação. Essa casa foi instituída por Jesus de Nazaré para quebrar o pecado e restabelecer a paz daqueles que estão presos. Lergue-me com você, é missionário de Deus, escolhido por Deus, para anunciar que Jesus tem poder para perdoar pecado e desfazer toda a obra de Satanás. E a Bíblia diz que ele clamava, mas foi o que o diabo disse? O diabo reconhece quem é filho. Aleluia, vamos mais adiante, glória a Deus, Filho de Altíssimo. Volta um pouquinho lá. Conjuro-te por Deus. O diabo é atormentado com a luz. Isso aqui é o diabo falando na boca do jovem para Jesus. Os demônios diziam assim, te conjuro-te por Deus, que não me nos atormente. Ele não queria sair da casa. O tormento dele era permanecer na vida daquele homem, mas também tinha um juízo final que viria a ser executado. Satanás sabe, demônio sabe que tem um tempo determinado. Eles vão ser lançados no lago de enxofre, de fogo. Olha, o inferno é pior do que demônio. Vai ser lançado a besta, fera, Satanás, tudo vai ser lançado no inferno. Se o diabo não presta, o inferno é pior do que o diabo. E às vezes as pessoas estão presas no pecado, e se ela não se arrepender, ela vai para esse lugar. Agora, quem Deus quer usar? Quem Deus quer usar para a pessoa não ir para um lugar desse? Quem? Olha para teu irmão que está ao teu lado, isso é tu, vaso. É você que é filho, é você que tem autoridade, é você que tem ligação com o céu, é você que é ungido,
É você que já foi livre. Glória, 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 glória. Eita, cabasteira abaixo. Passa aí adiante. O relato é esse, vai. O próximo versículo, 7, o 8. Porque lhe dizia: saís deste homem espírito imundo. Passa mais adiante. Ele perguntou: qual é o teu nome? Olha a conversa, irmão. E o rapaz estava onde? Ele estava preso ao pecado. Quem dominava a vida dele era o pecado, eram os demônios. Olha, Deus fez muito milagre com a gente, irmãos. Você é livre do pecado. Você não sabe o que Deus já fez na tua vida. Vamos adiante. Perguntou-lhe qual é o teu nome. E ele respondeu dizendo: Legião. Então era o que, irmão? Muitos espíritos dentro daquela casa. Você sabia que Satanás quer uma casa? Você sabia que ele quer a legalidade para ele entrar na casa? E se o homem der legalidade, o diabo entra, e depois que entra, só tem um que tem poder para desmantelar toda a força do pecado. É por isso que Jesus morreu, não para condenar, mas para libertar o homem daquilo que escraviza ele, que é o pecado, que é Satanás. Aleluia! É muitos. Quem é que pode vencer o espírito, se todos somos pecadores? Aleluia, glória a Deus. Passa adiante. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Os demônios diziam assim: a gente não quer sair daqui não. Aí tinha uma manada de porcos. E o diabo falando e Jesus calado. A gente vai para lá, é? A conversa é essa, vai passar adiante. Jesus fez assim: vai, sai. Quem foi que orou por ele? Quem foi que pregou para ele? Quem foi que intercedeu por ele? A bondade. Ninguém pediu, ninguém intercedeu. Ele era tão ruim que ninguém queria que ele morresse. No dia que esse cara morrer, a gente vai ter paz. Jesus deu uma ordem. Jesus deu uma ordem. Eu não sei se foi com você, mas comigo foi assim. Eu tinha um bocado de coisa ruim. Mas Jesus deu uma ordem do céu: sai desta casa. Eu vou habitar nesta casa. Foi o quê? A bondade, pastor Tarcísio. Aleluia, glória a Deus. Aí aconteceu toda aquela situação, os porcos morreram, vai, passa adiante, glória a Deus. Glória a Deus. Aí teve uma confusão terrível, porque os porcos, não é porque o rapaz foi liberto, não foi porque os porcos morreram, mas vai em frente. Foram ter com Jesus e viram o endemoniado, e o que tiveram a legião assentado como? Diga assim: Jesus é poderoso. Ele perdoa pecado. Ele tira o que perturba e traz paz. Sentado, a consciência tranquila. É bondade. Aleluia, glória a Deus. Passa mais adiante. Expulsaram Jesus. Sai daqui. Expulsaram Jesus porque ele libertou uma pessoa que perturbava. Tem gente que gosta mais das trevas do que da luz. Como é que você está nesse mundo e quer que o mundo ame você? É impossível o mundo amar a igreja, porque não amaram Jesus, e também com você vai ser a mesma coisa. Passa adiante, glória a Deus. E entraram no barco, ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado, que deixasse estar com ele. Ele queria estar com Jesus, não é? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai,
para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve bondade para contigo. Aleluia! A bondade traz alegria, a bondade faz a gente cantar, a bondade, Ele perdoou o meu pecado, a bondade de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus maravilhoso! Deus quer te mostrar qual é a finalidade da igreja na terra. O que é que nós estamos fazendo na igreja? Estamos salvos pela bondade para cantar o seu amor, glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor para todo sempre. João capítulo 5, versículo 2 ao 11. Dá para terminar com esse? 38 anos. 38 anos aleijado por causa do pecado. João 5, versículo 2. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste estavam mortos, só ficava lá a escória, esperando somente a morte. Aleluia. Cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Passa adiante. Porquanto o anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Este estava ali quantos? Ali um homem que tinha quanto? 38 anos aleijado, excluído, maltratado por causa do pecado dele. Aleluia. Passa mais adiante. Quem foi que viu ele, irmão? O que é que Jesus fez? E vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar sã? Alguém intercedeu por ele? Alguém orou por ele? Alguém levou ele até Jesus? Isso diz o quê? O aleijado sabia quem era Jesus? É bondade, né, irmão? O cara não sabia quem era, não tinha ninguém por ele, pecador, perdido, esperando a morte. Aí Jesus pergunta: você quer ficar curado? Olha a conversa dele, ele não sabia nem quem era, irmãos. O enfermo respondeu e disse: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Diga assim, isso é bondade, não é, irmão? Ele diz assim: eu estou te dizendo, levanta, pega a tua cama e começa a anunciar o que eu fiz na tua vida. Sabe o que falta pra gente? Evangelizar, falar o que Jesus fez na nossa vida. Quando a gente fala do que Jesus fez na nossa vida, a gente surge uma alegria. Quando a gente vai cantar, diz assim: eu estava aleijado, eu estava para morrer, Ele me visitou, perdoou o meu pecado, me restabeleceu. Como é que fica de boca fechada? Quantas pessoas estão motivadas dentro da igreja com outras alegrias? Estão esquecendo a principal dela: anunciar a obra da salvação.
É isso, só resume isso aqui. Aleluia. Uns estão alegres por uma coisa, outros estão alegres por outras coisas. Olha, é tão sério. A mulher samaritana, aqui eu encerro. A bondade de Deus é tão grande que tira os religiosos. Jesus vai pegar a água, ele disse, ó, vamos pegar comida lá. Ele sabia que os religiosos não iam deixar. Aí ele começa a conversar com a mulher. A mulher estava tão oprimida que ele disse assim, vocês não falam com a gente. Aí Jesus começou a conversar com ela. Ele disse, eu quero beber água. Cadê a vasilha? O poço é fundo. E era aquela conversa, vai para a água, para lá, para cá. Aleluia, a mulher estava conversando samaritana com Jesus. Por que ele não botou os discípulos? Porque tem gente que não sabe o que é bondade. O religioso tem que enquadrar naquilo que ele acredita que é verdade. A verdade liberta, não escraviza. A verdade não bota fardo. A verdade tira fardo. A verdade não bota tristeza. A verdade bota alegria. A verdade dá sentido de vida. Aquela mulher conversando com Jesus. E aí o poço é profundo. Aí Jesus fala, se tu beber da água que eu te der, tu jamais vai ter sede. Jesus estava falando, sabe do que? Da vida eterna pelo seu Espírito. O Espírito que ainda iria aparecer mais lá na frente. E aí a mulher ficou animada. Olha que é restauração. Olha o que é o Evangelho. Aí Jesus pergunta, cadê teu marido? Ele disse, eu não tenho. Ele disse, falaste bem. E até o que tu tem não é teu. Bondade sabe falar a verdade sem ofender. Bondade aponta a condição que o homem está, que ele precisa de uma restauração e não se sente ofendido. O religioso, ele aponta para o pecado do outro, já matando ele. Mas quem é bom, fala da verdade com graça. E a pessoa que escuta, ela não se sente ofendida, porque ele não veio para matar, ele veio para restaurar. Aleluia, você está entendendo esse negócio? Vê pecado, todo mundo vê, mas a graça de Deus é poderosa para a gente falar. E quem fala com graça, sente que Deus está dando oportunidade de a pessoa não permanecer do jeito que está. Aleluia, glória a Deus. E vai aquela conversa, a mulher surge, eu tenho uma dúvida. Onde é que adora? No monte ou no templo? O monte era de Samé, dos samaritanos. Eles iam para adorar. Por que eles iam para lá? Porque dentro do templo em Jerusalém não entrava aleijado, não entrava cego, não entrava manco, não entrava. Todos os aleijados ficavam na porta, porque quem era aleijado apontava pecado, e quem estava em pecado não entrava no templo. Então eles ficavam na margem, ele ficava ali somente esperando, e o tempo todo não entrava. Glória a Deus. Aí Jesus diz, vocês não sabem o que vocês adoram. Aleluia. Vai chegar um momento que nem no monte e nem no templo eu vou fazer uma obra que meu Pai está procurando, aqueles que adorem a Ele. Adora onde? Na casa. Você é uma casa de quê? De adoração. Glória a Deus. Se a verdade está aí, você é escolhido por Deus. Para quê? Para se alegrar. Para quê? Para anunciar a salvação que está em Cristo Jesus. A mulher, ela foi impactada de uma tal forma, irmãos. Sabe o que ela fez depois disto? Ela começou a falar da bondade. Eu encontrei com um homem. Olha o que é graça. Ele me falou tudo da minha vida. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quem é que não sabia? Que ela tinha 5 maridos e não era dela. Mas a graça de Deus é tão poderosa que ela não tinha culpa de falar do que ela era. Porque ela era, mas não é mais. A graça cura de uma tal forma que faz a pessoa não se sentir culpada pelo passado, mas que se sente alegre, porque Ele libertou do pecado e agora ela é uma nova criatura. A graça traz alegria. Ela diz, eu não vou parar de falar não. Este é o Salvador. Se você ler, este é o Salvador do mundo. Quem foi liberto, quem era escravo na bebida, na prostituição, não tem nem lembrança mais do passado, mas ele
sabe, eu era escravo disso, mas Ele marcou encontro comigo, a graça dEle me perdoou, a bondade dEle porque eu canto, porque eu prego, porque eu era escravo, eu era preso, eu era oprimido, mas agora Ele me libertou, Ele colocou nos nossos lábios motivo para celebrar. Que dificuldade de louvar o nome de Jesus. E eu concluo aqui dizendo que do jeito que eu te trato, é do jeito que eu entendo quem é Deus. Aí Deus permite um bocado de gente fraca tropeçar nos teus pés. Aí Deus só fica olhando. Eu quero ver se Ele entende que eu perdoei o pecado dele. E que eu quero ver o que Ele vai fazer com o irmão dele. Porque quem pecou, irmão, precisa de ajuda, não precisa de justiça, está perturbado. Quem pecou está angustiado, tem vergonha, está oprimido. E alguém catando o defeito do outro. Se eu te pegar em pecado, eu vou acabar de te enterrar. Eita, os religiosos. Oh, irmão, quem sabe o que é bondade? Quando vê o irmão numa dificuldade, ele diz assim: eu vou orar por aquele irmão, eu vou orar por aquela irmã. E você tem autoridade de Deus, irmão, não é passar a mão na cabeça, irmãos, não. O que eu estou querendo passar para os meus irmãos, porque aqui ninguém é perfeito, glória a Deus. Tem às vezes que as pessoas falham. E como é que a gente trata os que falham? Quem nunca pecou? Aleluia, aleluia. Eu finalizo, irmãos. A gente vai orar. Tem 2 minutos. Tem o nosso irmão Enéas, presbítero Josenildo, dia 20. Foi dia 20, completou ano. 21 completou ano. Nosso auxiliar Enéas também. Hoje, nosso irmão Enéas, minha esposa também, está completando ano hoje. Vamos orar pelos irmãos que Deus está dando graça. Aleluia. Eu quero que os irmãos entendam, irmãos. Glória a Deus. O que a palavra de Deus nos orienta. Irmão, imagina só você falhar, irmão. Quando a gente peca, a gente fica meio perturbado. Fica ou não fica, irmão? E o que é que a gente quer? Um abraço. Uma mão amiga. Não é passar a mão no erro não, irmão. Estender as mãos. Por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus perdoou, quem sou eu para não te perdoar? E por que eu não libero o perdão? Porque eu não sei o que é bondade. Eu acho que estou aqui porque eu mereço. Eu sou melhor do que você, você falhou, você pecou. Não estou estimulando a pessoa a pecar, porque quem peca tem que pedir perdão. Se eu pequei contra o meu irmão, me perdoe. Se eu fiz algo que eu pedi perdão já aqui. Eu vou fazer assim, assim, assim. Aí trouxe algum desconforto. Vem cá, irmão, me perdoe. Eu não tenho intenção de fazer mal para ninguém, mas se está fazendo mal, me perdoe. O que é perdão? É reconhecer que você está trazendo um desconforto e Jesus não quer. Jesus quer entendimento, glória a Deus. Mas quem tem bondade, quem recebeu o perdão de Deus, quem é salvo pela graça, ele não bota a lei não, glória a Deus, aleluia. É tão tremenda a autoridade que Deus dá, que quando a pessoa peca, glória a Deus, você com suavidade, se você está errado, você pecou, e eu vou lhe ajudar para você sair dessa condição, e a pessoa passa a ser seu amigo, sua amiga, porque você está ali, e guarda aquilo ali, porque a vergonha da pessoa não é para ser contada, a vergonha da pessoa, o pecado da pessoa, a fraqueza da pessoa é para ser colocada, pedindo: Jesus restaura, Jesus cura, Jesus faz coisa grande na vida do meu irmão. Isso é igreja, isso é restauração, isto é graça. Fica de pé no nome de Jesus. Maria, vem aqui. Enéas, presbítero Josenildo. Esses irmãos estão... Enéas e Maria está completando ano hoje. E presbítero José. Quem mais? A irmã Vânia da comissão também hoje. Qual foi o dia, irmã? 7 de... Tem mais alguém que completou ano, irmãos? Cadê a irmã Sandra Silva? Está ali.
Está ali, irmã Sandra. Vem cá, irmã Sandra Silva, a dirigente, né? Glória a Deus, ela completou um ano com seu esposo. Vem aqui também o... Estenda suas mãos, vamos abençoar os irmãos. Vem, irmã Sandra, glória a Deus. Os irmãos entenderam a palavra, irmãos? É fácil? Não. A nossa natureza humana ela é tão ruim que ela não quer que a gente seja bom. Mas se Deus foi bom comigo, se Deus tem me dado misericórdia, por que eu não vou oferecer a misericórdia? É isso que é salvação, irmãos. Estenda as mãos, Pai. Queremos concluir esse trabalho, Senhor. Deus, Tu é bom, Senhor, a gente é ruim, nossa natureza humana. Às vezes nós queremos lei, não queremos graça. Deus, aqui está os Teus servos e servas, que hoje estão completando, e uns dias atrás, Senhor, o Senhor deu graça, bondade, mais um ano de vida. Oh Deus, estamos felizes com os irmãos que estão na Tua casa, louvando o Teu nome. Estenda as Tuas mãos de Deus para eles, meu Pai, que eles possam usufruir desta graça, deste favor imerecido. Oh Deus, perdoa os meus pecados, porque muitas das vezes a gente não quer amar, Senhor. A gente quer tratar na lei. A gente quer tratar, Senhor, não com a Tua bondade, mas perdoa a minha fraqueza. Eu preciso ser, Senhor, mais paciente. Eu preciso, Senhor, servir melhor os meus irmãos aqui no cenáculo da Cruz Cabugá, Senhor. Eu preciso, Deus, sair, descer do cavalo. Eu preciso, aleluia, levar esta alegria, Pai. O azeite que Tu já nos deste. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Quantas vidas machucadas, Senhor. Aleluia, precisando de uma restauração. E Tu és Deus que restaura. Restaurasse aquele rapaz que não tinha mais consciência. Restaurasse aquela mulher que estava vivendo uma vida de todo jeito. Tu libertasse aquele homem aleijado. Tu perdoasse, meu Pai, aleluia, aquele rei que fez tanta coisa errada. Tu perdoasse a Davi pelos seus muitos pecados. Tu nos perdoasse na cruz do Calvário. Que esta paz do Teu Santo Espírito venha em nossas vidas, Senhor. E se tem alguma coisa que perturbe, nós temos poder do céu para repreender todo o mal. Ajuda o Teu servo, nosso pastor presidente. Ajuda o Teu servo, nosso pastor Júnior Técio, Senhor. Toda a família Técio. A família aqui do cenáculo da Cruz Cabugá. Senhor, me dê graça para servir, Senhor. Servir com entendimento. Apontar para o Teu sacrifício perfeito. Despede em paz o Teu povo. Conduz ele para os seus lares. Se alguma coisa está incomodando, Senhor, se algo no seu coração está lhe trazendo desconforto, Pai, que Teu Espírito Santo remova a tristeza, remova a fraqueza, remova aquilo que perturba, e a Tua paz que reina, Pai, conserva estas vidas para o Teu nome. Tudo te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Tem algum aviso, Paulo? Autorização do nosso pastor. Meus irmãos, a escola dominical obrigatória, nós estaremos aqui na consagração. Professores e alunos. Ok? Alguma dúvida? Venha, crente, no nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos, convidem. Vai ser uma grande festa espiritual para a glória do nome. Congresso dos Jovens, sábado e domingo, uma grande festa de 8 a meio-dia. Sábado, consagração. Vai ter consagração normal aqui. Tem a consagração de missões de 8 às 10 no sábado para a glória do nome de Jesus. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do Seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje eternamente, toda a igreja diga, amém. Vamos em paz.